Então, hoje nós começamos com um poema de Cherubim, Evolução, que eu acredito que tem muito a ver com aquilo que nós temos lido aqui nesse capítulo da vida divina. E depois continuamos com os comentários da mãe, e depois continuamos com com o nosso capítulo. Tudo não está concluído no decreto do invisível. Uma mente mais além de nossa mente exige nosso reconhecimento. Uma vida de harmonia inimaginável espera, encoberta, a compreensão de homens ainda não nascidos. Os começos crus da terra sem vida e os frêmitos sem mente da planta e da árvore prepararam o nosso pensamento. O pensamento, para o nascimento divino, amplia o molde de nossa mortalidade. Um poder que nenhuma vontade ou força humana poderia adquirir. Um conhecimento estabelecido na eternidade. Uma alegria mais além de nossa luta e de nossa pena. São o destino dessa criatura entravada pela terra. Ó tu, que da pedra obtusa escalaste até a mente, volta-te para os cumes miraculosos, ainda não vencidos. Então, de novo, a gente vê nesse poema como Sri Aurobindo, como ele nos põe sempre em frente a essa realidade de nossa evolução, né? Como o que nos espera como espécie, como humanidade. E essa afirmação, essa certeza que é possível, e ao mesmo tempo de novo ele nos coloca diante desse fato, quer dizer, de onde nós viemos, né? Ó tu que da pedra obtusa escalaste até a mente. Então, assim, essa pedra obtusa, essa evolução, né, de onde nós viemos, né, que já vimos nessas leituras precedentes, que a mãe também fala nos comentários, como a gente carrega na evolução toda, né? Cada um de nós carrega em si todos esses elementos, mineral, vegetal, animal, tudo está na gente, né? Tudo está em cada um de nós. Então, assim, quando ele conclui, da pedra obtusa, escalamos, né, até a mente. Então, da mente, então devemos nos voltar ainda para o mais alto, ainda para os cumes miraculosos, ainda não vencidos. Então, isso a gente vê, a gente ouvindo, isso é recorrente, né? Esse chamado, essa lembrança, né? A gente não pode esquecer disso. Então, a gente vê isso nesse capítulo, isso é muito presente.
Então, a mãe diz, a única coisa realmente importante que a ciência moderna descobriu é que, do ponto de vista puramente exterior e físico, as coisas não são o que parecem ser. Quando você olha um corpo, um ser humano, um objeto, uma paisagem, você percebe estas coisas com a ajuda de seus olhos, seu tato, seu ouvido. E para os detalhes, o olfato e o paladar. Bem, a ciência lhe diz, tudo isso é ilusório, absolutamente. Você não vê as coisas como elas são, não as toca como elas são realmente, não as cheira como elas são realmente, não sente seu gosto como ele é realmente. Do ponto de vista da ciência, você é uma massa de nem mesmo de átomos, de algo infinitamente mais imperceptível do que um átomo, que está em um movimento perpétuo. Não há nada que seja como uma face, um nariz, olhos, uma boca, são apenas aparências. E os cientistas chegam à conclusão, como os espiritualistas intransigentes do passado, que o mundo é uma ilusão. A mãe conta, em um certo momento, como ela, quando ela era ainda garota, assim, jovenzinha, primeira vez que ela ouviu falar justamente disso, que o plano físico, né, era uma série essas coisas infinitas, esses átomos, né, que se moviam o tempo todo, mas mantinham as coisas aparentemente sólidas, né, fixas. Então ela olhava então as coisas, né, assim, então essa mesa realmente não é uma mesa, quer dizer, é outra coisa. Então ela para ela foi assim também uma descoberta, né? Ela faz um comentário sobre isso, acho que no Entretien ou na agenda, não me lembro, mas eu já li disso, ela lembrando, ela falando dessa memória dela de criança. Então, não há nada que seja como uma face, um nariz, olhos, uma boca, são apenas aparência. E cientistas chegam à conclusão, como os espiritualistas intransigentes do passado, que o mundo é uma ilusão. Esta é uma grande descoberta, muito grande. Um passo a mais, e eles entrariam na verdade. Então, quando alguém chega e diz, mas eu vejo isto, eu toco, sinto, estou segura disto. Do ponto de vista científico, é uma bobagem. Isso só pode ser dito por alguém que nunca fez um estudo científico das coisas como elas são. Assim, por estradas diametralmente opostas, eles chegaram ao mesmo resultado. O mundo, como você o vê, é uma ilusão. Acho que é claro, né, onde é que ela quer chegar, né? Quer dizer, a partir da ciência e, como ela diz, os extremistas do passado, né, consideravam a matéria, a vida fenomênica como uma ilusão. Agora, qual é a verdade por trás disso? Pessoas que buscaram o conhecimento espiritual lhe dirão: nós tivemos a experiência disso. Disso que? Imagino que tiver a, ilusão, a experiência de que a vida é uma ilusão. Né? Essas pessoas que buscaram o conhecimento espiritual dirão: nós tivemos a experiência disso.
Porém, claro, é uma experiência puramente subjetiva. Ainda não há uma base na qual alguém pode dizer que, absolutamente, a experiência está além de questionamentos para todo mundo. A experiência de cada um está além de questionamentos para ele. E se alguém quiser ir mais longe. Então, isso é muito interessante, porque é verdade que há essa tendência, né? Quando a pessoa tem uma experiência, querer generalizar, né? Então, ou se torna, começa a pregar, né? Porque descobriu uma coisa, teve uma experiência, e faz disso uma verdade, assim, absoluta. Aí escreve livros, aí faz conferências. E ela diz, a experiência de cada um está além de questionamentos para ele mesmo. E se alguém quiser ir mais longe, de fato, o valor de uma experiência ou de uma descoberta talvez possa ser provada pelo poder que ela dá. O poder de mudar estas aparências e de transformar as coisas, as circunstâncias e o mundo como ele nos aparece, em acordo com a vontade que se manifesta pela experiência. Parece-me que a prova mais universal da validez de uma experiência individual ou coletiva seria este poder de fazer as coisas, estas aparências que chamamos o mundo, diferente daquilo que elas são. Do ponto de vista subjetivo, o efeito da experiência de uma consciência individual é uma prova inegável. Vamos ler isso de novo. De fato, o valor de uma experiência, de uma descoberta, talvez possa ser provada pelo poder que ela dá. O poder de mudar estas aparências e de transformar as coisas, as circunstâncias e o mundo como ele nos aparece, em acordo com a vontade que se manifesta pela experiência. Então, é claro, quer dizer, se a gente pensa no plano espiritual realmente, se a gente considera, por exemplo, a mãe de Cherubindo, seres desse nível, que tiveram experiência, então essa experiência tem um poder efetivo, quer dizer, tem um poder no mundo, tem um poder real no plano físico. Claro, não só no plano físico, mas no plano físico também. Então, isso, como ela continua, parece que a prova mais universal da validez de uma experiência individual ou coletiva seria este poder de fazer as coisas, estas aparências que chamamos o mundo, diferente daquilo que elas são. Do ponto de vista subjetivo, o efeito da experiência de uma consciência individual é uma prova inegável. Para alguém que alcançou a beatitude, uma paz soberana, um deleite invariável, o conhecimento profundo das coisas, isso está mais do que provado. Os efeitos na forma exterior dependem de muitas outras coisas, além da própria experiência. Depende, talvez, da primeira causa dessas experiências. Mas, além disso tudo, uma coisa parece ser uma prova quando é, ou quando for acessível, para outras pessoas, assim como para quem teve a experiência. Isso é o poder sobre outras pessoas e coisas, que para a consciência comum é objetivo. Quer dizer, esse poder é um poder objetivo, quando é um poder que pode afetar, que pode influenciar, que pode, de certo modo, se manifestar exteriormente também. Não só a partir do indivíduo que tem a experiência, mas isso se expande dele, a partir dele, da pessoa, dela,
e, e tem uma influência. Quer dizer, isso se vê muito, talvez no plano científico mesmo, no plano espiritual muito. Se a gente pensa em indivíduos como o Buda mesmo, por exemplo, Jesus Cristo, que a influência enorme que tiveram. E então isso ia ser mais que claro, né, que quando isso não poderia ser se não fosse realmente baseado em uma real experiência, em uma experiência concreta, né? Quer dizer, subjetiva, mas concreta ao mesmo tempo. Por exemplo, se uma pessoa alcançou o estado de consciência de que eu falo e tem o poder de comunicar isto para outros, isso seria parcialmente, apenas parcialmente, uma prova da realidade de sua experiência. Porém, mais ainda, se o estado de consciência no qual ele se encontra, por exemplo, um estado de harmonia perfeita, pudesse criar esta harmonia no mundo exterior, naquilo que em aparência não é harmonia, isso seria, eu penso, a prova mais facilmente aceita, mesmo pela mente materialista científica. Então, eu acho que isso que não se conseguiu ainda, né? Esse estado de consciência pudesse criar essa harmonia no mundo exterior. Porque, de certo modo, mesmo se certos indivíduos possam viver essa harmonia, possam ter a experiência disso, é como que a humanidade ainda não, a humanidade toda ainda não está, não responde, né? Ou responde só parcialmente também. Se essas aparências ilusórias pudessem mudar em algo mais belo, mais harmonioso, mais feliz do que o mundo em que vivemos agora, isso seria talvez uma prova inegável. E se você levar isso mais longe, se como Chernobyl nos promete a força, a consciência e a luz suplementares transformarem este mundo e criarem uma nova espécie, então, assim como os macacos, os animais, se pudessem falar, não negariam a existência do ser humano, do mesmo modo, os seres humanos não poderiam negar a existência desses novos seres. Acho que é claro, né? Não tem muito que elaborar a partir disso, né? Mas contanto que fosse bastante diferente da espécie humana, para que essa diferença fosse perceptível mesmo para os órgãos enganadores do ser humano. É, porque como a gente viu, né? Quer dizer, os órgãos se enganam, né? O que a gente pode, como ela explicou no começo, o que a gente vê com os olhos físicos, toca com as mãos físicas, ou ouve com os ouvidos físicos, é muito relativo, não é bem assim. Então, para que essa diferença fosse realmente perceptível, isso teria que ser muito diferente da espécie humana, para que realmente isso pudesse ser como que reconhecido, né, como uma coisa diferente, como uma coisa que realmente se manifestou. Então, a partir dessas deduções, poderia parecer que o aspecto mais óbvio e conclusivo, e aquele que provavelmente será o primeiro a se manifestar, provavelmente, será o aspecto de poder, mais que o aspecto de alegria ou de verdade.
Pois para que uma nova espécie seja alicerçada na Terra, ela teria que ser, necessariamente, protegida de outros elementos terrestres, a fim de ser capaz de sobreviver. Então, vamos ver isso é muito importante, isso aqui. Então, a partir dessas deduções, poderia parecer que o aspecto mais óbvio e conclusivo é aquele que provavelmente será o primeiro a se manifestar, provavelmente, será o aspecto de poder, mais que o aspecto de alegria ou de verdade. Pois para que uma nova espécie seja alicerçada na Terra, ela teria que ser, necessariamente, protegida de outros elementos terrestres, a fim de ser capaz de sobreviver. Então, a gente sempre pensa, né, assim, como nessa transformação, né, assim, mais geral, como isso pudesse acontecer. Então, traria muita alegria, traria, se pensa também no amor, na harmonia, na paz. Mas a mãe, aqui ela diz que não é bem assim. Então, o primeiro elemento será o elemento de poder. Quer dizer, essa mudança, esse ser novo, essa sociedade nova, se deve ser realmente alicerçada, se ela deve realmente tomar raiz, né, e poder crescer, se desenvolver, ela tem que ser protegida, ela não pode ficar exposta. Porque, de novo, quer dizer, a humanidade como tal está longe disso, né? Então, é interessante a gente perceber isso, chama atenção, porque a gente não pensa, né? Pensa que isso, quando se manifestar, vai ser uma grande alegria, uma grande paz, todo mundo vai amar o outro, etc. Então, claro, ela vai dizer adiante, né? Os outros poderes estão aí também, mas aquele predominante que vai realmente assim aparecer como na frente, digamos, é o poder. Porque poder é proteção. Ela continua, né? Não um poder artificial, externo e falso, mas a verdadeira força, a vontade triunfadora. Portanto, não é impossível pensar que a ação supramental, mesmo antes de ser uma ação de harmonização, de iluminação, de alegria, de beleza, deve ser uma ação de poder para servir como proteção. Naturalmente, para que essa ação de poder seja deveras efetiva, teria que ser fundamentada no conhecimento e na verdade, e no amor e na harmonia. Mas estas coisas se manifestariam de maneira visível, pouco a pouco, quando o terreno, por assim dizer, foi preparado pela ação de uma vontade e poder soberanos. Eu espero que todo mundo tenha compreendido bem o que ela quer dizer aqui, né? Esse poder não é um poder artificial, ele não é o poder das armas, não é o poder vital, ele não é o poder da força humana, mas é a verdadeira força, a vontade triunfadora. Portanto, não é impossível pensar que a ação supramental, mesmo antes de ser uma ação de harmonização, de iluminação, de alegria e de beleza, deve ser uma ação de poder para servir como uma proteção. Naturalmente, para que essa ação de poder seja deveras efetiva, teria que ser fundamentada no conhecimento e na verdade, e no amor e na harmonia. Mas essas coisas se manifestariam de maneira visível, pouco a pouco, quando o terreno, por assim dizer, foi preparado pela ação de uma vontade e poder soberanos. É que, nós vamos ver depois no texto que Chilbin fala, é que a resistência é muito grande, né, à mudança.
quer dizer, a resistência da matéria mesmo, uma matéria resiste, e essa resistência se manifesta, se apresenta em todos os níveis. Quer dizer, cada ser humano é eu diria, um pilar de resistência, cada um de nós. Então, assim, esse poder, essa proteção, é justamente para poder criar essas condições, para que essas condições possam existir, para que essa mudança, né, seja feita, porque a resistência é muito grande. Então, essa resistência não permitiria simplesmente que essa mudança pudesse acontecer se essa mudança não for protegida. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que é isso que a mãe, ela quer chegar a isso, ela é isso, finalmente, ao menos que eu entendo. Mas não é bem assim, quer dizer, continua, né? Porém, para que o mínimo dessas coisas seja possível, deve haver primeiro uma base de equilíbrio perfeito. O equilíbrio dado por uma ausência total de egoísmo, uma perfeita entrega ao Supremo, uma pureza verdadeira, a identificação com o Supremo. Sem esta base de um equilíbrio perfeito, o poder suplementar é perigoso. E não se deve, de modo algum, buscá-lo ou querer puxá-lo para baixo. Pois mesmo em uma quantidade infinitesimal, ele é tão poderoso e tão formidável que pode desequilibrar o inteiro sistema. Porque tem pessoas, né? Tem indivíduos que confundem um pouco as coisas, né? Que pensam que esse poder é um poder que a gente pode adquirir, né? Então, que pode adquirir para ser usado de maneira humana. Então, a mãe diz isso, né? Quer dizer, não se deve buscar isto. E temos casos, quer dizer, casos assim, de pessoas que quando se põe em contato com certos planos de consciência, essas pessoas se não estão preparadas, têm assim um completo, como se diz, né, surto, né? Tem assim, aqui em Auroville já vimos bastante casos, no Ashram também bastante casos. E não só, quer dizer, eu acho que em qualquer situação assim onde há uma ambição, né, uma ambição pessoal, uma ambição egoísta, uma ambição de poder, é um desastre. Quer dizer, a pessoa realmente assim se arruína completamente. Assim, nós vimos casos, né? Então, a mãe alerta para isso. Não se deve, de modo algum, buscar esse poder, querer puxar esse poder. Isso ela insiste, Shri a mãe insiste muito nisso. Pois mesmo uma quantidade infinitesimal é tão poderoso e tão formidável que pode desequilibrar o inteiro sistema. Visto que estou falando a vocês sobre isto, eu gostaria de recomendar-lhes uma coisa. Em seu desejo pelo progresso e sua aspiração pela realização, tenham muito cuidado em não tentar puxar a força para você mesmo. Doe-se, abra-se com o máximo de desinteresse que você possa alcançar, mediante um autoesquecimento constante. Aumente sua receptividade ao máximo, mas jamais tente puxar a força para você, pois o fato de querer puxá-la é já um egoísmo perigoso. Então, esse de dar a si mesmo, abrir-se, ser desinteressado, esquecer de si mesmo, esses são elementos assim
no yoga são elementos assim fundamentais para o progresso, né? Mas do momento que a gente quer justamente começa a tentar puxar, é que entra essa ambição, aí entra o ego, e aí é um desastre. Aí é já um egoísmo perigoso, como ela diz. Você pode aspirar, você pode abrir-se, você pode dar-se, mas jamais busque apoderar-se dela, desta força. Quando as coisas dão errado, as pessoas culpabilizam a força, mas não é a força que é responsável, é a ambição, o egoísmo, a ignorância e a fraqueza do receptáculo. Dê-se generosamente e com desinteresse perfeito. E do ponto de vista mais profundo, nada de mal pode lhe acontecer. Tente apoderar-se e você estará à borda do abismo. Então, dê-se generosamente e com desinteresse perfeito. E do ponto de vista mais profundo, nada de mal pode lhe acontecer. Tente apoderar-se e você estará à borda do abismo. Então, aí vem a sinceridade, né? O discernimento, a humildade, assim, as qualidades, né, da Mãe Divina. E isso são as coisas que nos protegem, né? Quer dizer, nos protegem dessa tentação, né? Dessa ambição. Então, é muito bom sempre lembrar disso. Então, vamos ao nosso capítulo, né? Que nós vimos no mês passado, vimos as objeções, e espero que vocês se lembrem. Então, aqui temos algumas. Então, essas coisas nós já lemos, eu espero que vocês se lembrem. E nós já lemos isso nos parágrafos, parecendo que nas leituras precedentes. Então, essa objeção, ela perde a sua validez se há uma consciência secreta na energia, aparentemente inconsciente na matéria, ou por trás dela. Mesmo no inconsciente, parece haver, ao menos, o anelo de uma necessidade inerente, produzindo a evolução das formas, e nas formas uma consciência que se desenvolve. Então, a objeção é uma energia inconsciente que age automaticamente, o processo é mecânico. Mas então, se não é assim, porque se há uma consciência secreta, né, na matéria, então isso não pode ser verdade. Então ele continua. Mesmo nesse inconsciente, parece haver ao menos um anelo, um primeiro sinal, né, de um movimento de aspiração, uma necessidade inerente que produz a evolução das formas, e nas formas, uma consciência que se desenvolve. Então, isso como que, diante dessa objeção, essa objeção não se sustenta, né? Então, na objeção metafísica, eu diria, né, nessa objeção, parece evidente que o absoluto não pode ter propósito algum na manifestação,
exceto o deleite da própria manifestação. Porque uma totalidade universal pode também ser considerada como algo completo em si mesmo. Como é uma totalidade, não tem nada a ganhar, nada a acrescentar à plenitude do seu ser. Então, essas objeções, elas são muito, e por isso que o Cherubino desenvolve isso, né? Elas são muito convincentes, né? É muito, muito, como é que pode dizer? São atraentes, são para um certo tipo de mente, um certo tipo de raciocínio. Então, é isso, não tem como questionar isso, né? Então, existe uma totalidade universal que é completa em si mesmo. Então, não tem nada a ganhar, não tem nada a acrescentar, é uma plenitude. Então, isso nega a evolução, isso nega, digamos, a evolução mesmo do ser, né, da alma, do ser psíquico. Então, a resposta seria a manifestação de poderes maiores da existência, até que o ser inteiro seja ele mesmo, manifestado no mundo material, nos termos de uma criação mais alta, uma criação espiritual, pode ser considerada como a teleologia da evolução. Essa teleologia não introduz fator algum que não pertença à totalidade. Propõe apenas a realização da totalidade na parte. Então, a manifestação de poderes maiores da existência Ariamani está sem som. eu estou tendo um problema aqui, né? Que o Zoom vai e volta. E cada vez, eu acho que a conexão está muito instável, minha conexão, com com esse temporal que está sendo anunciado, as coisas estão meio... Então, essa manifestação de poderes maiores da existência, até que o ser inteiro seja ele mesmo manifestado no mundo material, nos termos de uma criação mais alta, uma criação espiritual, pode ser considerada como a teleologia da evolução. Então, essa teleologia não introduz fator algum que não pertence à totalidade, mas propõe a realização da totalidade na parte. Então, assim, a gente vai, assim, é o que o Cherubim nos diz, né, que dessa existência que está em tudo, quer dizer, essa existência onde o divino realmente é e está em tudo. Então, é isso, quer dizer, essa realização da totalidade na parte. Quer dizer, cada parte minúscula da manifestação tem o todo. Então, é isso, no fundo, que ele quer dizer. Não há nada que se introduza, quer dizer, esse todo, essa totalidade, não se introduz nada, né? Ela é total, mas a manifestação, a evolução espiritual vai trazer isso, quer dizer, é a realização do todo em cada parte. Essa realização que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, trazer essa consciência para cada átomo, cada célula, cada tudo, né? Quer dizer, que tudo seja consciente da presença divina. Então, isso seria a realização da totalidade na parte. Nesse aspecto exterior, a teoria científica da evolução pode resumir-se da seguinte maneira:
Na escala da existência terrestre, há um desenvolvimento de formas, de corpos, uma organização cada vez mais complexa e adequada da matéria, de vida da matéria, de consciência da matéria viva. Nessa escala, quanto mais a forma for organizada, mais será capaz de abrigar uma vida e uma consciência mais bem organizadas, mais complexas e capazes, mais desenvolvidas ou evoluídas. Uma outra conclusão autoevidente é que uma ordem de sucessão gradual é necessária na evolução. Primeiro, a evolução da matéria, depois, a evolução da vida na matéria, em seguida, a evolução da mente na matéria viva. E, nesse último estágio, uma evolução animal seguida de uma evolução humana. Então, isso a gente já viu, isso são assim, os elementos assim, fundamentais, né? Realmente básicos do yoga, de Sri Aurobindo, do pensamento, né, de Sri Aurobindo. Essa sucessão gradual na evolução necessária, a evolução da matéria, a evolução da vida na matéria, a evolução da mente na matéria viva. E, nesse estágio, a evolução animal, que seguida a evolução humana. Quer dizer, o homem é o último, digamos, a chegar. Quer dizer, houve toda uma evolução preparatória até chegar ao homem, ao ser humano. Então, algumas notas, assim, para a gente lembrar. Uma evolução da consciência na matéria, até que a forma possa revelar o espírito que a habita, é então a nota predominante, o motivo central da existência terrestre. Então, a consciência se manifesta lentamente na matéria, até que a forma possa revelar o espírito que a habita. Né? Então, essa consciência, essa forma que vai se aperfeiçoando cada vez mais na evolução, para cada vez mais ter mais capacidade de manifestar o espírito. Então, essa é a nota predominante, o motivo central da existência terrestre. O processo de evolução é duplo, há um processo visível, uma evolução física, cujo mecanismo é o nascimento, e que se sustenta pela hereditariedade, o que assegura a continuidade. Quer dizer, isso é a característica da evolução cósmica, da evolução fenomênica, né? Do cosmos como a gente vê. Então, é visível essa evolução física. Então, é o nascimento físico que mantém essa evolução. Isso nós lemos e já falamos disso em uma das outras vezes. E há o processo invisível de evolução da alma, cujo mecanismo é o renascimento. Então, é uma condição indispensável para uma duração e evolução prolongadas do ser individual na existência terrestre. Então, é um processo de evolução que é físico e que assegura a continuidade da evolução cósmica material. E esse mecanismo, esse processo invisível de evolução da alma, que é a evolução do ser psíquico. Então, o mecanismo para isso é o renascimento. Então, assim, o progresso se faz pelo renascimento. Então, isso é indispensável para uma duração e evolução prolongadas do ser individual na existência terrestre. Então, ainda uma objeção sobre a teoria da evolução.
Não há nada que o divino necessite ganhar ou não possua. Se criação e manifestação existem, é pelo deleite da criação, da manifestação e nada mais. Então, não seria necessário um movimento evolutivo que devesse alcançar um ponto culminante, ou elaborar e efetuar um objetivo, ou se esforçar em direção à perfeição última. Então, isso também é muito ligado àquilo que nós vemos já, né, antes. É muito convincente também, né? Quer dizer, assim, a gente pode se convencer facilmente de que é assim mesmo. Então, o divino é tudo, o divino está em tudo, então não precisa de nada. Ele vive esse deleite, então não precisa mais do que isso, não precisa evoluir, não tem nada para evoluir, não necessita, não tem, quer dizer, ele está completo em si mesmo. Ele tem tudo, então ele não precisa. Mas então a resposta seria que cada tipo de vida, enquanto dura, tem sua própria estrutura e permanece constante, quaisquer que sejam variações menores dessa estrutura. Limitado por sua própria natureza, o tipo não pode transgredir essas fronteiras e passar a uma outra natureza. Se a alma do homem deve ir além da humanidade para alcançar um estado suplementar ou um estado ainda mais elevado, deve sair dessa existência cósmica e entrar em um plano ou mundo de beatitude e conhecimento, ou no eterno e infinito não manifestado. Então, isso também é uma afirmação meio, dessas assim, meio perigosas, né? Porque se a alma do homem deve ir além da humanidade para alcançar um estado suplementar ou um estado ainda mais elevado, deve sair dessa existência cósmica e entrar em um plano, um mundo de beatitude e conhecimento, ou no eterno e infinito não manifestado. Dizem aí, deve sair dessa manifestação. Então, segundo a ciência, o progresso da natureza, da matéria até a vida, e da vida até a mente, pode ser concebido, mas ainda não há provas, desculpa, de que a matéria se transformou em vida ou a energia vital se transformou em energia mental. Tudo que pode ser admitido é que a vida se manifestou na matéria e a mente na matéria viva. De fato, não há prova suficiente de que alguma espécie vegetal se transformou em uma existência animal ou alguma organização de matéria inanimada se transformou em organismo vivo. Então, isso também continua essas negações, né? Aqui, como alhures, cada grau de ser existe em si mesmo, por si mesmo, manifesta-se conforme seu próprio caráter, por sua própria energia, e as gradações acima ou abaixo não são origens e consequências, mas apenas degraus na escada contínua da natureza terrestre. Então, assim, começando com aquele anterior, que diz que para sair que tem que sair, né, da natureza para chegar a um plano mais elevado, instrumental, mais além. Então, isso também não é o que a gente aprende, né, como chegou bem, porque de fato essa força, ela desce, né, e ela se manifesta, quer dizer, ela corresponde à aspiração humana, mas ela desce e se manifesta no plano terrestre. Quer dizer, esse é o trabalho de Chernobyl, essa manifestação no plano físico. Quer dizer, não é sair do plano físico, mas é manifestar
trazer essa força para o plano físico. Então, aqui continua, né? O ser humano é um tipo em meio a muitos outros tipos construídos dessa maneira. Se há uma perfeição a qual deve chegar, deve ser uma perfeição no seu próprio tipo, dentro da lei de seu próprio ser. Exceder a si mesmo, tornar-se o supra-homem, assumir a natureza e as capacidades de um Deus, seria contrário à lei de seu ser, seria impraticável e impossível. Quer dizer, isso também são coisas que nós já lemos, já lemos nos capítulos nas páginas precedentes, e são essas negações, né, que a ciência, ou que a metafísica, ou que as religiões, né, nos confirmam, nos insistem, né, e que Shirobin nos ensina que não. E justamente exceder a si mesmo, tornar-se o supra-homem, quer dizer, é impraticável. Quer dizer, não, isso não é verdade. Quer dizer, justamente a lei do ser humano, isso nós vamos ver aqui mais adiante, a lei do ser humano é justamente se tornar isso. Isso faz parte inerente do ser humano. É essa aspiração a se tornar outra coisa. Aí continua, se uma criação superior é prevista, certamente não é a partir do homem que o novo grau, tipo o modelo, poderá se desenvolver, pois nesse caso haveria já uma raça, espécie ou categoria de seres humanos que já possuiria o material do supra-homem, assim como o ser animal particular que se transformou em homem, possuía já o continha em potencial os elementos essenciais da natureza humana. Então, ele diz, não há uma tal espécie, gênero ou tipo. No máximo, há apenas certos seres mentais espiritualizados que buscam escapar da criação terrestre. Então, é muito forte, né? Essas teorias são muito... Primeiro, elas são muito mentais, quer dizer, eu acho que não tem nenhuma... Não tem uma visão, assim, mais longe, né? Uma visão mais alta. Se a gente lê isso, se uma criação superior é prevista, não é a partir do homem que ela vai aparecer, né? Porque se fosse assim, já se veria. Então, são respostas, são afirmações assim muito... Ela é muito... ela é muito concreta, né? É como se... E aí a gente volta às aparências, né? Que a mãe fala. Nas aparências, tudo é baseado nas aparências, né? O verdadeiro sentido da evolução é desconhecido. Ele não... Mas não está dizendo, o material do supra-homem já teria que estar aí, porque assim como o animal particular que se transformou em homem, ele já possuía. Então, vamos pensar, por exemplo, no macaco. O macaco já possuía os elementos essenciais da natureza humana. Então, já se via no macaco uma possibilidade, né, de passar a um grau, digamos, ao grau humano. Mas aqui não há. Então, como é que é? Né? Não há nada, não há essa espécie, não há nada que pareça, né, com essa nova, digamos, espécie. Mas o problema é que, digamos, o fato é que essa evolução
dessa nova espécie é uma evolução psíquica, né? Quer dizer, a evolução animal foi uma evolução física, se pode dizer assim, né? Digamos assim, um pouco de maneira mais simples, né? Então, assim, no ser humano é que acontece a evolução psíquica. Então, no caso, é claro que não é visível. Não é visível porque ela é sutil. Então, ela vai se ver só... Isso se apresenta de maneira muito lenta, muito difusa. Então, é claro que não é visível. Então, é claro que ela não é manifestada de maneira tangível, né? Ela é realmente quase intangível. Ela é sutil, ela é interior, ela é psíquica. Então, agora nós temos a página, agora, Ricardo, nós temos a página 749, 749. Nós vamos começar a nossa leitura hoje desse parágrafo lá embaixo, na página, o último parágrafo, ele diz: é nesse quadro de um processo evolutivo em desenvolvimento que devemos olhar o ser humano, sua origem e primeiro aparecimento, seu lugar na manifestação. Aqui se apresentam duas possibilidades. Ou houve o aparecimento repentino de um corpo, a consciência humanos na natureza terrestre, uma criação abrupta da mentalidade racional no mundo material, uma manifestação independente automática que interveio na manifestação anterior, similar de formas vivas, subconscientes e corpos vivos conscientes na matéria, ou então houve uma evolução da humanidade a partir do ser animal, talvez lenta em sua preparação e estágio de desenvolvimento, mas com fortes saltos transformadores nos pontos de transição decisivos. Então, retomando. Eu apresento duas possibilidades, Chico nos diz. Ou houve um aparecimento repentino de um corpo e uma consciência humanos na natureza terrestre, uma criação abrupta, né, inesperada, da mentalidade racional no mundo material, uma manifestação independente e automática que interveio da manifestação anterior, similar, de formas vivas e subconscientes, e corpos vivos e conscientes na matéria. Quer dizer, houve isso. Quer dizer, de repente, no meio da evolução, no meio dos animais e tudo aquilo que existia, apareceu, né, o corpo humano ali. Ou então, houve uma evolução da humanidade a partir do ser animal, talvez lenta em sua preparação, em estágio de desenvolvimento, mas com fortes saltos transformadores nos pontos de transição decisivos. Então, essa última teoria, não característica no tipo, embora não no próprio tipo fundamental, podem produzir-se na espécie ou no gênero. Então, claro, se a gente pensa mesmo no ser humano, se a gente pensa nos seres pré-históricos, nos seres humanos, Neandertal, Homo sapiens, esses todos, fisicamente o tipo, digamos, era muito similar ao que é hoje, mas muitas mudanças já aconteceram, né? Então, assim, mudança de características
física, né? No tipo daquela época e no que o ser humano é hoje. E a ciência experimental, em uma pequena escala, mas de maneira surpreendente, trabalha para realizar essas possibilidades. Então, nesse sentido, a ciência, é verdade, a ciência faz grandes progressos nisso, né? De fazer essas mudanças, essas interferências, digamos, né? Na evolução. Pode-se certamente supor que a energia secretamente consciente na natureza possa efetuar operações desse tipo em grande escala e provocar desenvolvimentos consideráveis e decisivos por meio de suas regras criadoras. A condição necessária para passar do caráter animal normal da existência ao caráter humano seria um desenvolvimento da organização física, que possibilitaria uma progressão rápida, a inversão ou viravolta da consciência, a ascensão a uma nova altura, de onde se contemplariam os estágios inferiores, uma elevação e ampliação das capacidades, o que permitiria ao ser retomar as velhas faculdades animais com uma inteligência mais ampla e plástica, uma inteligência humana. E, ao mesmo tempo, mais tarde, desenvolver poderes maiores, mais sutis e organizados, próprios ao novo tipo de ser, poderes da razão, reflexão, observação complexa, invenção, pensamento e descoberta. Então, Cholin nos diz aqui o quê? Então, a condição necessária para passar do caráter animal normal da existência ao caráter humano seria um desenvolvimento da organização física, que possibilitaria uma progressão rápida. Aí ele continua. Então, isso a gente vê, né? Assim, nós falamos disso já há algum momento, eu me lembro. Quando, por exemplo, o fato do ser humano estar de pé, né? E mudar a visão, de poder olhar de frente, né? Não mais olhar, andar de quatro patas ou com a cabeça inclinada e olhar o chão, mas o fato que o ser humano se ergueu, né? E olha de frente, quer dizer, ele olha longe, ele pode olhar o céu, ver as estrelas. Então, isso é uma coisa assim enorme, né? E, e uma outra coisa que, lendo isso assim, me veio, nesse desenvolvimento do físico, que para receber essa mudança, para ser capaz de efetuar essa evolução, são as mãos. Quer dizer, que você tem o ser humano ereto, né, erguido, e o poder das mãos. Quer dizer, as mãos, se a gente olha assim, é um instrumento mais perfeito que existe, né? Que não há outro, né? E como isso permitiu justamente esse desenvolvimento incrível. Quer dizer, os animais também têm, né, as patas, os passarinhos têm aquelas garras, né? Mas eles não vão mais longe, né? Então, se você pensa a própria mão humana, esse movimento, né, esse movimento da pinça, né, é um movimento assim incrível, né? Assim, acho que só o ser humano tem essa coisa assim, essa delicadeza de movimento. Então, esse movimento que pode trabalhar com as coisas minúsculas, né? Assim, o relógio, né? Não sei, a medicina, assim, coisas que incrível. E ao mesmo tempo a mão, assim, o poder da mão de poder fazer coisas, né? Quer dizer, a mão do operário, a mão do pianista. Então a mão foi uma das coisas assim muito forte, eu acho, nesse processo evolutivo. E se a gente pensa que a mão também possibilitou ao ser humano alongar o braço, quer dizer, a mão pôde pegar um bastão, quer dizer, uma vara, né, um pedaço de pau, e ajudar a ir mais longe. Quer dizer, imagina que era a primeira vez que um ser, um indivíduo daqueles, quis pegar uma coisa mais alta, uma fruta, uma árvore ou alguma coisa, e pegou um pedaço de pau, quer dizer, uma vara, para derrubar
aquilo. Então, isso é fantástico, né? Quer dizer, isso foi a mão que permitiu que isso acontecesse. E, então, são esses elementos assim que saem do animal, porque o animal tem esses elementos, mas o ser humano vai mais longe, né? Ele tem, os elementos continuam, mesmo os instintos, né? Quer dizer, assim, no caso, o comer, o dormir, reproduzir, a proteção, quer dizer, o abrigo. Então, o animal tem esses elementos todos, muito básicos, mas o ser humano foi mais longe, né? Quer dizer, tem os elementos que continuam, mas o elemento foi mais longe. E aí, então, aí continua, porque daí você tem os poderes da razão, a reflexão, aí vem justamente isso só, eu estou falando só no plano mais físico, né, que foi conduzindo a essa evolução, mas aí você tem todo o trabalho também mental, a inteligência, o raciocínio, a lógica, que tudo isso vai se desenvolvendo muito longe, digamos, da situação animal original. Então, se houver, continuando aqui o parágrafo, se houver uma consciência-força emergente, não deveria haver dificuldade na transição, quer dizer, a consciência-força que emerge, porque o instrumento, justamente esse instrumento, estaria disponível. Haveria apenas a dificuldade da obstrução e a resistência da inconsciência material. Quer dizer, isso é o que a gente falou antes, né? Esse obstáculo, essa dificuldade, esse peso da inconsciência material. O animal possui já, em escala limitada para a ação, algumas das qualidades correspondentes em uma organização rudimentar, crua e simples, com uma esfera de ação e plasticidade muito inferiores, claro. Um comando da função mais limitado e casual. Mas, sobretudo, o modo de funcionar dessas faculdades é no animal mais mecânico, menos deliberado, e tem o caráter automático da energia da natureza, quem conduz a ação de uma consciência primitiva, e não, como no homem, o caráter de uma energia consciente que observa e, em grande medida, dirige e governa. Deliberadamente modifica ou transforma suas próprias observações. Quer dizer, os animais, alguns animais um pouco mais evoluídos, eles têm algumas características, assim, já uma certa inteligência, uma faculdade de evitar coisas, observar, eles podem ter isso, mas não na escala que tem o ser humano, claro, que é... Porque no animal isso é automático, isso é mecânico. Não é a consciência, né, que observa, que vê, que é a testemunha, que pode mesmo ver a partir de si mesmo. O animal não tem essa possibilidade. Quer dizer, o animal ele é tudo dentro dele mesmo, ele não tem essa possibilidade de se desapegar de si, de ver de uma distância, que o animal não tem essa possibilidade. Outros hábitos da consciência animal não são fundamentalmente diferentes dos hábitos humanos. O homem teve apenas que desenvolvê-los e ampliá-los a um nível mental superior, e onde foi possível, mentalizá-los, refiná-los, sutilizá-los. Em resumo, portar-lhes a luz de sua compreensão nova, suas capacidades intelectuais novas e um poder de controle racional que não são próprios ao mundo animal. Então, isso a gente já, né, é a continuação do que nós que lemos, né? Então, se a gente pensa em termos mesmo da coisa assim básica, pensamos a necessidade do abrigo. Então, se você pensa os animais fazem as suas tocas, né? Os passarinhos fazem os seus ninhos, e continuam, né? Vai fazer os mesmos ninhos, a mesma toca, quer dizer, essas coisas continuam a vida toda. O ser humano não. Então, você pensa entre o ninho, né, e a caverna do homem primitivo e a arquitetura de hoje. Então, houve, assim,
É um negócio assim, incrível, né? E, quer dizer, a necessidade é a mesma no animal, quer dizer, o abrigo, no animal e no ser humano. Mas a diferença é essa, que o animal ele está no mundo dele, então ele vai fazer o ninho e vai continuar fazendo o ninho dele. Ele não tem necessidade de fazer outra coisa, ou de fazer um ninho mais, digamos, sofisticado, né? Quer dizer, cada tipo de animal, cada tipo de passarinho tem o seu tipo de ninho, tem o seu tipo de abrigo. Mas o ser humano não. O ser humano ele tem o abrigo, mas isso não lhe basta, né? Ele tem que desenvolver mais e mais e mais. Aí chega a excesso, né? A gente conhece. Mas essa necessidade do ser humano de nunca estar satisfeito. Entendeu? Isso é uma característica humana. Quer dizer, a formiga, ela é feliz formiga, ela não quer ser outra coisa, né? Quer dizer, né, o cão, não sei, o leão, eles estão bem lá onde eles estão, mas o ser humano não. Cherubino diz, isso é uma característica humana, faz parte, é inerente, né, essa imperfeição, né, essa busca da perfeição, porque a gente sabe que é imperfeito, porque o ser humano sabe que ele é imperfeito. Então, ele busca sempre, sempre, sempre outra coisa, outra coisa. Essa mudança ou inversão, uma vez efetuada, o poder da mente humana de agir sobre si mesma e sobre as coisas, de criar, saber, especular, desenvolver-se-ia no curso de sua evolução. Mesmo se, como se pode conceber, no início essas faculdades fossem pequenas em seu campo de ação, mais próximas ao animal, ainda comparativamente simples e cruas em suas operações. Se a gente sempre pensa na arquitetura, por exemplo, no abrigo, na proteção física, é isso mesmo, quer dizer, foi uma coisa que foi evoluindo muito, quer dizer, assim, a partir da caverna, não posso imaginar o que foi da caverna, o que poderia ter sido. A pedra, né, construir coisas em pedras, não sei, fazer uma porta, né, na entrada da caverna para impedir os animais de entrarem. Não sei, a gente pode imaginar coisas assim, né, que eram ainda muito primitivas, mas já eram um caminho em direção a essa coisa mais, né, essa busca de mais e mais aperfeiçoamento, né? Então, uma tal reversão foi feita em cada transição radical na natureza. A força da vida, quando emerge, volta-se contra a matéria. Então, essa é uma frase assim, muito interessante, né? Como a força da vida, quando ela emerge, volta-se contra a matéria. E por quê? Por quê? Estou perguntando. Se alguém quer responder. Essa é uma frase assim, muito interessante. Então, a força da vida, quando ela emerge, ela se volta contra a matéria. Por que será? Eu acredito que é justamente porque a matéria resiste. Quer dizer, a vida quer dizer movimento, né? Quer dizer, o vital. A vida quer dizer mudança, a vida quer dizer caminhar. E a matéria não. A matéria ela é imóvel. Se a gente pensa em termos das gunas, né, que a gente já também falou, então, assim, a matéria é o tamas, é a inércia, é a qualidade da matéria. Ela não quer ela não quer se mexer. Então, assim, a vida, quando emerge, então ela se volta contra a matéria, quer dizer, é como se fosse ela não quer aceitar as condições da matéria, ela quer sair disso, ela quer mexer, ela quer crescer, ela quer se mover, ela quer fazer coisa, né? E a matéria não quer. Então, assim, a gente pode observar, inclusive, em nós mesmos, né? Quer dizer, essa coisa do corpo, a energia vital e o corpo. Então, a gente vê muito isso, digamos, porque como o corpo muitas vezes resiste, quer dizer, a vida é muito mais ágil, né, do que o corpo.
Quer dizer, claro, mesmo os corpos assim, mais ágeis, quer dizer, a vida é muito mais ágil, né? A vida é muito mais rápida, a vida é muito mais pronta, a vida é muito mais dinâmica, né? Quer dizer, o corpo pode seguir ou não, mas o corpo por si mesmo, ele normalmente ele é muito mais lento, ele é lento, e há corpos, por exemplo, que não querem, não se interessam, por exemplo, corpos que são realmente lentos e pesados. E, e isso é porque respondem mais a essa lei da matéria, a matéria que resiste, que é tamásica, e que não quer se mexer. Então, essa frase de Cherubim é dessas frases de Cherubim assim, que são magistrais, né? Quer dizer, assim, a vida, quando emerge, volta-se contra a matéria. Impõe um conteúdo vital às operações da energia material, enquanto desenvolve também suas próprias operações e movimentos novos. Então, aí vem a mente da vida emerge na força da vida e na matéria e impõe o conteúdo de sua consciência às operações das duas, da vida e da matéria, da mente. Enquanto desenvolve também sua ação e faculdades próprias. Um emergir e uma reversão novos e maiores, o emergir da humanidade está em conformidade com o que emergiu precedentemente na natureza. Isso seria uma aplicação nova do princípio geral. Essa teoria, portanto, é fácil de ser aceita. Sua aplicação é inteligível. Mas a outra hipótese, vamos ver qual é a outra hipótese, se alguém lembra. Então, a outra hipótese apresenta dificuldades consideráveis. Do ponto de vista da consciência, a nova manifestação ao humano pode ser explicada pelo surgimento da consciência escondida ao sair de sua evolução na natureza universal. Então, do ponto de vista da consciência, a nova manifestação, não é a manifestação humana, pode ser explicada pelo surgimento da consciência que estava escondida. Então, quando ela sai da sua evolução na natureza material, na natureza universal, então surge, digamos, essa manifestação humana. Porém, nesse caso, é preciso que ela tenha tido alguma forma material já existente, como veículo para emergir. Um veículo que se adapte, pela própria força do emergir, às necessidades de uma nova criação interior. Ou então, que uma divergência rápida dos tipos ou modelos físicos anteriores tenha feito aparecer um novo ser na existência. Mas qualquer que seja a hipótese aceita, isso significa um processo evolutivo. A diferença é apenas no método e no mecanismo da divergência ou da transição. Ou então pode ter sido ao contrário, não uma recrudescência da consciência, mas uma descida da mentalidade, vinda de um plano mental acima de nós. A descida, talvez, de uma alma ou de um ser mental na natureza terrestre. Mas então a dificuldade seria o aparecimento do corpo humano. Então, o corpo humano é um organismo demasiado complexo e difícil para ter sido criado ou manifestado subitamente. Pois uma tal aceleração miraculosa do processo, embora seja bem possível em um plano de ser suprafísico, não parece figurar entre as possibilidades ou potenciais normais da energia material. Quer dizer, o corpo humano é muito complexo, ele não pode aparecer assim, no plano físico. Isso só poderia acontecer se fosse pela intervenção de uma força suprafísica
ou de uma lei suprafísica da natureza, ou por uma mente criadora agindo em pleno poder diretamente na matéria. Pode-se admitir a ação de uma força suprafísica e um criador em cada novo aparecimento na matéria. E cada um desses aparecimentos é, no fundo, um milagre operado por uma consciência secreta, sustentada por uma energia mental ou uma energia de vida velados. Mas em nenhum lugar a ação é vista como uma ação direta, aberta, autossuficiente. Ela é sempre sobreposta a uma base física já existente e amplia um processo já existente, estabelecido na natureza. Acho que isso aqui ele está respondendo, aqui ele está explicando aquilo que ele falou antes, quer dizer, quando, ou é uma evolução a partir do estado mais inconsciente até chegar à humanidade, ou aparecimento abrupto, digamos, de um corpo físico humano em meio a essa, digamos, a essas existências, né, terrestres, onde ainda não havia esse ser humano. Então, abruptamente apareceu. Então, ele está respondendo a isso, quer dizer, isso não seria possível nesse plano onde a gente existe agora. Não, porque esse corpo, do jeito que ele só pode ser o resultado de uma lenta transição, de uma lenta evolução. Porque somente se fosse, só poderia ser possível se houvesse você diz aqui, pela intervenção de uma força suprafísica ou de uma lei suprafísica da natureza, ou por uma mente criadora agindo em pleno poder e diretamente na matéria, quer dizer, o que aparentemente não é o caso ainda. Então, pode-se admitir a ação de uma força suprafísica e um criador em cada novo aparecimento na matéria. Então, e cada um desses aparecimentos é, no fundo, um milagre operado por uma consciência secreta, sustentada por uma energia mental ou uma energia de vida veladas. Mas em nenhum lugar é vista como uma ação direta, aberta, autossuficiente. Então, ele está respondendo, continuando assim, ainda essa coisa do corpo físico que vem como resultado de uma evolução. Então, esse aparecimento, quer dizer, é sempre sobreposta a uma base física já existente. Então, amplia o processo que já foi estabelecido na natureza. Então, é mais fácil conceber que um corpo existente tenha se aberto a um influxo suprafísico e tenha sido transformado em um novo corpo. Porém, não se pode supor irrefletidamente que um tal evento tenha se efetuado na história passada da natureza material, pois para produzir-se pareceria necessário que tenha havido a intervenção consciente de um ser mental invisível para formar o corpo que queria habitar, ou, então, um desenvolvimento prévio da própria matéria, que seria já capaz de receber um poder suprafísico e impor as formas estreitas e rígidas de sua própria existência física. Ou, senão, devemos supor que um corpo pré-existente estava já evoluído o suficiente para adaptar-se à recepção de um vasto influxo mental, ou ser capaz de responder com flexibilidade à descida nele de um ser mental. Mas aí ele continua, mas tudo isso suporia, porém, uma evolução prévia da mente no corpo, até o momento em que uma tal receptividade se tornasse possível. Pode-se muito bem supor que uma tal evolução de baixo e uma tal descida do alto tenham cooperado para o aparecimento do ser humano na natureza terrestre. A entidade psíquica secreta já presente no animal poderia ter suscitado a descida do ser mental, o purusha mental, no reino da matéria viva, a fim de que se apoderasse da energia vital mental já em ação e elevasse até um nível mental mais alto. Mas isso ainda seria um processo evolutivo
o plano superior intervindo apenas para ajudar o aparecimento e a ampliação de seu próprio princípio da natureza terrestre. Tem essa história do Upanishads, né? Que Shubham também fala nesse capítulo, que o espírito, né? O ser, criou as formas animais, né? Várias, cavalo, a vaca, etc. E os deuses tinham que se encarnar para, como se pode dizer, para cumprir suas funções cósmicas. Os deuses foram chamados, né, como que se encarnar. Os deuses são poderes, né, segundo o Upanishads. E então os deuses como que acharam que aquelas formas não eram convenientes, não eram apropriadas. E então, digamos, o espírito criou o corpo humano. Então os deuses acharam uma criação, como ele diz, assim, uma criação muito bem, muito. Tem uma expressão que ele usa. Sim, sim. Criou de maneira excelente, ele diz isso, né? Criou, achou essa forma excelente, uma excelente criação. Então, os deuses aceitaram, né, de ocupar esse corpo humano para conseguir, para efetuar, né, a sua missão na manifestação terrestre. E então a gente sempre volta a isso, né? Que a que momento, né, que houve essa evolução, e em que momento o ser psíquico, ainda adormecido, né, ele começa essa aspiração que responde, que, que não que responde, que busca, né, que tem uma resposta. Então, em que momento isso aconteceu? Né, que, então, o Giovanni diz, né, que é um milagre, né, cada etapa, cada movimento, cada mudança, que tudo isso é como um milagre a cada vez. E é curioso, né? Como se o destino do ser humano, esse ser humano é assim, essa posição intermediária, né? Essa posição entre uma existência onde a inconsciência ainda é predominante e essa nova consciência, né, que se manifesta. Então, o ser humano é essa ponte, quer dizer, o ser humano está aqui no meio, né? Ele é assim, esse elemento chave, né, desse movimento. E caracterizado, como a gente falou antes, por essa inquietude,
essa necessidade de ir adiante, né? Essa necessidade do progresso. E, então, é o ser do meio, né? Quer dizer, ele não tem nenhum conforto, digamos, dos seres, como a gente falou antes, dos seres mais primitivos, né? Digamos, que vivem numa harmonia, quer dizer, a natureza vive em harmonia. Os animais na natureza, eles estão numa harmonia. Eles vivem disso, eles não têm ambições de outra coisa. Enquanto o ser humano tem essa ambição, o ser humano não vive a harmonia. Ele não pode, porque ele é de passagem. O ser humano é um ser de transição, como a gente não vê. Então, nós estamos nesse meio, né? Então, o que nos conduz, o que nos, de certo modo, nos salva, né? É essa aspiração, né? Essa força, né? De querer outra coisa. Nós temos, nós temos ainda poucas páginas para concluir esse capítulo, mas hoje não dá tempo. Então, ainda vamos ter ainda uma sessão com esse capítulo. Vai ser a última, né? O mês próximo. Então, acho que agora a gente vai interromper aqui, porque é tudo muito compacto, né? Tudo muito assim, sólido. Então, deixar um espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser ainda. Finalmente, a tempestade foi embora, nós esperávamos um temporal, o temporal passou, interrompeu um pouquinho assim, a internet, mas foi embora. Muito bom. Ariamane. Oi. Bom dia. Bom dia, mas é você mesmo? Eu quase não te conheço. Ah, não, a cruz ali é a mesma. Você vendeu? Vendeu a sua barba? Ou fez uma doação com ela? Fez doação. Ficou bonito, hein? Tá bonito. É o homem novo. Plantação, tem um grupo que fica assim, nesse troço. Bom, mas voltando ao assunto. A frase de Sr. Bendo, de que a vida, quando surgiu, lutou contra a matéria, não me lembro agora o termo. Essa é a frase, né? Lutou contra a matéria, alguma coisa assim, né? A vida, assim, quando emerge, volta-se contra a matéria. Volta-se, né? Não luta, volta-se, né? Contra a matéria. Então, seguindo essa mesma corrente de pensamento, o quanto também a mente, quando entra na vida, também não luta contra a própria vida, assim, de forma distorcida, né? Porque assim como a vida precisa da matéria, que sem a matéria a vida não se sustenta, né? A mente também necessita da vida, né? Mas ela
em algum aspecto, ela se acha que ela é soberana, né? Eu não sei se é assim tão automático. Sim. A si mesma. Ela vai impor o seu poder, a vida e a matéria. Então, a mente tem um poder que nem o vital, nem a matéria tem, é um poder diferente, né? Quer dizer, uma outra coisa a mente. Então, acho que aqui, Shurobinda, ele diz aqui, né? Ele não fala de... Ele não diz a mesma coisa. Ele diz, a vida, quando emerge, ela se volta contra a matéria, impõe o conteúdo vital, etc. A mente da vida emerge na força da vida e na matéria e impõe, quer dizer, a mente impõe o conteúdo de sua consciência às operações das duas. Então, ela pode impor a vida e a matéria às suas operações. A mente traz um tipo de controle, né? Ela pode... Congelou. Congelou, Alemão. Respondi? Você repete, Alemane, porque deu uma congelada aí na sua última fala. Oi, Rosana. Essa última fala que você respondeu ao Luciano deu uma congelada. Aí, se pudesse retomar. Está com problema no seu microfone? Está me ouvindo? Não. Agora sim, mas antes não. Ou mal. Não, eu estava falando que a sua fala, na sua resposta a Luciano, foi interrompida. Oi? No final, Luciano, você entendeu? Não, também não ouvi. Ficou cortado. Agora quem está perdido sou eu. Luciano, você recebeu a resposta? Estou há anos procurando essa resposta, mas a sua fala eu não ouvi. parece que ela congelou de novo. Está entre congelamentos. Mas eu não sei quem está congelado. Quem está congelado sou eu ou... É Essa você, é é você que está sendo congelada. picotando às vezes. eu acho que deve ser aqui a internet aqui, que deve estar assim. Mas assim, a minha resposta para Luciano Sim. foi ouvida ou não? Não. Ninguém ouviu. Em parte. Em parte foi ouvida. Foi Você, ouvida em parte. Uma parte. você procurou, você leu um trecho do livro, né? Da Vida Divina, onde ele fala assim do voltar-se da vida contra a matéria e em seguida
da mente impondo suas operações contra, vamos dizer, a vida e a própria matéria. Não, o que eu acho Isso que chegou a ser falado. no final o que eu falei foi que... Está ouvindo agora? Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Então, a gente falou assim, que a vida e a matéria são quase como uma dualidade, assim, né? Quer dizer, a vida é a dinâmica, é o rajas, como gunas, e a matéria é tamas. Então, isso aí realmente tem movimentos assim muito como que contrários quase, né? Então, aí no sentido, a vida tem que como que lutar para sair dessa inércia. Então, existe essa, como se pode dizer, essa... então a vida como que se volta contra, porque ela tem que lutar contra a matéria para poder existir, para poder fazer o seu trabalho. Enquanto que a mente não, quer dizer, a mente é um outro elemento. A mente ela pode impor, seja a vida, seja a matéria, as suas condições, os seus propósitos. Mas eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei para concluir. Ele perguntou a diferença com a mente. Deu agora? Ou ainda não? Ok. Eu peço desculpas, mas devido ao tempo, quer dizer, a eletricidade vai embora, aí volta, e isso altera um pouco os movimentos aqui. Então, houve alguns momentos realmente que a conexão... A Ariamane congelou novamente. Descongelou agora. Estava congelada, descongelou. É a internet, né? De qualquer forma, os céus foram generosos, né? Porque nos trouxe você até aqui. São, Foi bom. são as maravilhas da ciência, né? Mas Não, ele pode se assim, comunicar de tão longe, né? e algo mais também colaborou, né? De qualquer forma, eu fico imaginando também que essa questão agora da Não tô mente, ouvindo. não está ouvindo. Tudo bem. Então, se não tem mais alguma pergunta, eu acho melhor a gente concluir agora, porque está muito... Está muito Então, instável, né? muito instável, muito instável. Então... Obrigado, Ariamane. Gratidão. Bom dia a todos, bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Boa noite aí, Ariamane. Bom domingo. Até. Bom dia para todos. Obrigada. Temos então que agradecer a Ariamane pelo empenho e que tenha sido possível chegar até aqui, né?
No próximo domingo, nós temos o 5º domingo do mês, este é um mês com 5 domingos, então provavelmente teremos uma reunião especial no ciclo. Estamos ainda definindo como vai ser isso, mas possivelmente com a participação dos 3 e depois uma abertura de um tempo maior para conversa com os participantes da reunião. Mas a divulgação que será feita vai definir isso oportunamente. Então, mais uma vez, agradecemos a companhia e a paciência de todos e desejamos a todos uma boa semana. Obrigada, Ricardo, Ariamane, a todos. Adorei hoje. Tchau.